Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Franguinho Sem Censura desse meio de semana. Deixa eu deixar aquele convite de sempre, você se inscrever no Franguinho, escreve lá, vai lá, clica lá, se inscrever, é rapidinho, nem dói, não tem que pagar nada, é gratuito e você vai ajudar a gente, além de acompanhar nossa programação aqui 3 vezes na semana. Hoje é quarta-feira, a gente está falando sobre assuntos variados, né? Assuntos que já aconteceram, vão acontecer, dando uma apimentada em todos os assuntos. Acione também o sininho de notificações para você receber a notificação que está chegando um vídeo novo, para você não perder nada. Compartilhe, comente, participe. Participe assim como os nossos participantes. Olha lá, seu Quartarolo, Amalfi, senhor J. Júnior, Rodrigo Gini, todos sejam muito bem-vindos. E a você de casa também. Vamos começar? Bora lá. Debate Franguinho. Um debate bem temperado. Ó, a gente começa falando de um assunto que o Amalfi tocou na segunda-feira, assim, né? Acho que nos bastidores. Falou assim, pô, os caras que vêm de fora, né? Voltam ao Brasil, eles têm outra visão de jogo, né, seu Quarta? Vamos pegar o exemplo do Lucas, né? O Lucas, ele vem para o Brasil, talvez com a dificuldade física, porque não estava jogando tanto, contusão, mas taticamente o cara é outro, né, seu Quarta? Então, né? Mas o Lucas, eu acho que, para mim, é aquilo que o Amalfi criou aí, ó, é o pra Simão, né? Ele tentou 55 mil vezes jogadas individuais no sábado e armou 56 mil ataques, né? O contra-ataque do Grêmio. Ele jogou muito mal, na minha opinião. O Rames Rodrigues fez uma bela partida, né? Daí, agora é assistência, né? Quando o cara faz o gol, vira assistência, né? Ah, teve 2 assistências, bateu um escanteio e realmente participou efetivamente do segundo gol feito pelo Pablo Maia. O Wellington, por exemplo, deu 3 assistências, mas o cara que foi assistido não resolveu nada, né? Então não valorizou o passe. Eu acho que o tema é muito legal, mas ao mesmo tempo é muito preocupante para a gente, né? Porque esses caras não jogam mais em lugar nenhum e vêm aqui e jogam. Ou seja, o nosso nível está baixíssimo. E quando aparece alguém mais ou menos, vai embora. Você vê o Hendrick aí, que você vê que ele está evoluindo a cada jogo, né? Jogador rápido, insinuante, como diria o Sininho, né? E precisa aprender muita coisa ainda, mas mostra, tem um potencial extraordinário. Mas já vai embora, né? O Rodrigo, que hoje o torcedor santista faz festa quando o Rodrigo faz gol no Real Madrid, cara. Né? Não jogou aqui. E daí esses caras vão para lá e voltam para cá ganhando os tubos. Daí a gente cita aí, vocês citaram vários, né? O Amalfi cita e com razão, com propriedade. O Rames Rodrigues não joga mais na Europa em lugar nenhum, mas vem jogar aqui. Se defenda, porque você elogiou o Lucas. Alguns. Não, deixa eu criticar. Você falou que o Lucas não jogou muito. Olha lá, ele quer falar em cima, seu Quarto. Ele não está esperando, porque ele foi criticado, né? Foi criticado pelo seu Quartarolo, e agora quero ver se defender, porque o senhor falou, o Lucas está jogando demais. E eu concordo com o seu Quarto, ele jogou no comecinho, contra o Corinthians, lá com a Copa do Brasil. Quem joga assim, nesse esquema, assim, taticamente, que dá para enxergar, assim, é o Soares, que é o rei de assistências, né? Tem mais de 15 assistências na temporada. Se defenda agora. Bom, para me defender, eu vim até no quadro cheio. Então, o futebol é o simples. Ou seja, existe a defesa, existe a zona de raciocínio, que é o meio-campo, e a zona do agrião. A zona do agrião é onde se faz gol, no ataque. Então, na zona de raciocínio, o cara tem que pegar a bola, dar o passe o mais rápido possível para quem estiver melhor colocado. E, no caso, você vê os nossos volantes, eles dão 3, 4 toques na bola antes de fazer o óbvio. Então, eu estava vendo o jogo de sábado, o Rames Rodrigues só fez o óbvio, passar o mais rápido possível. O Fernandinho, outro dia vi um jogo do Atlético Paranaense, só fez o óbvio. O Arangues faz o óbvio. Ou seja, eles têm uma consciência tática muito mais apurada do que os nossos aqui. Os nossos jogadores, que nós já até discutimos aqui no Franguinho, eles jogam futebol, mas não entendem nada do futebol. É um tema que a gente até já conversou em franguinhos anteriores. Eu acrescentaria 2 jogadores que têm esse perfil, que são o Marcelo, do Fluminense, o Hulk também, né? Embora tenha tido experiência no futebol chinês e tal, mas é aquilo que a gente conversou, quer dizer, o treinador europeu, o futebol europeu exige uma obediência tática muito grande. E
treinadores, os grandes treinadores, conseguem conciliar as duas coisas. O talento absurdo que esses jogadores têm com um trabalho tático e uma função muito bem definida. Eu gostaria de dar um enfoque aqui por uma outra via, né, sobre o assunto. Facilitou muito para os árbitros brasileiros, né? Porque eles voltaram, né, depois desse estágio, vamos colocar assim, no futebol europeu, eles voltaram sem as manhas e artimanhas aqui do jogador brasileiro. Então, aquele negócio do cai-cai, que a gente atribui muito ao Neymar, né? E com razão, mas outros jogadores brasileiros também aqui, né? Principalmente quando estão entrando na área e tal, para cavar um pênalti. Eles voltaram, nesse sentido, disciplinados. Dificilmente você vê um jogador desse, né? Que atuou muito tempo na Europa, ou até pouco tempo, e vem para cá, ele não vem mais com esse vício, né, de querer cavar a falta, de querer enganar a arbitragem, e até com um tom assim de vagabundice, né? Vamos parar o jogo um pouco, pô, eu não quero correr tanto e tal. Esse é um aspecto que eu notei, noto, e que eu acho bem interessante. Par ou ímpar? Quem joga mais? Quem jogou mais, né? Ronaldo e Rivaldo, Bebeto e Romário. Senhor Quartarolo, que viu várias duplas jogarem, pode começar opinando. Boa sorte. Poxa, eu preferia Ronaldo e Romário, né? Mas você dividiu os caras aí, poxa, você quis ficar com um bom no seu time? Pelo amor de Deus. Mas assim não essa dá. dupla, Ronaldo e Romário, quase não jogou, né? Era para ter jogado em 98 e tal, e teve o corte do Romário. É verdade. Eu vi outro dia um tape aí no YouTube de um jogo Brasil e Itália, os dois jogando juntos. Foi um inferno para a defesa da Itália. Foi 3-3 o jogo. Rapaz, caramba, né? Eu acho que o mais fraquinho de todos, embora fosse excelente aí, é o Bebeto, né? Mas fazer o quê? Era um goleador extraordinário também, né? O Rivaldo eu acho um jogador subestimado. O Rivaldo foi genial. Só que, poxa, Ronaldo e Romário estão muito acima de todos os demais, né? Eu falo sempre o seguinte: se o Ronaldo não vai àquela Copa, o Brasil seria campeão, mas se o Rivaldo não fosse, o Brasil não seria, não. Para mim, ele foi o maior jogador daquela Copa. Hoje nós estamos discutindo duas duplas que foram campeãs, né? Para mim, tá fácil isso. É Ronaldo e Rivaldo fácil. Apesar de Bebeto e Romário serem uma dupla histórica. Mas acho que Bebeto e Romário tá no mesmo nível de Careca e Miller. Careca e Miller. Eu acho que Rivaldo e Ronaldo é a maior dupla que eu vi de ataque do Brasil. Não, tem Pelé e Tostão, né? Mas Ronaldo e Rivaldo, fácil. Eu também fico com Ronaldo e Rivaldo, até pela circunstância das duas Copas, né? 94 foi aquela coisa de ganhar da Suécia suado, com gol de cabeça do Romário, etc. Placares muito apertados, decisão 0-0 nos pênaltis. E 2002 ofensivamente falando, o Brasil foi muito mais eficiente, muito mais bonito de jogar. E eu acho que foram os dois grandes caras da Copa. Né? O Ronaldo como artilheiro, como goleador, e o Rivaldo como cabeça pensante, como cara que teve uma participação espetacular. Também concordo com o Quartarolo, o Bebeto talvez seja o eixo, a peça um pouquinho mais fraca nessa engrenagem, e são características diferentes. Né? O Bebeto é muito mais goleador do que o Rivaldo, mas, para mim, Ronaldo e Rivaldo. O Ronaldo, não precisa falar nada, é um fenômeno, né? Ok, o Ronaldo é um fenômeno. E o Rivaldo colocou muito bem o Quartarolo. Alguns dizem o seguinte: mas ele não soube ter grife, né? Essa palavra aí, grife, ele não soube fazer o nome e tal, ele não era tão marqueteiro como os outros, né? O que também eu concordo. Agora, não precisaria fazer marketing, ele tinha que jogar bola, e jogou. Eu fico, então, com o Ronaldo e o Rivaldo, até por um aspecto. Eu vi muitas vezes o Rivaldo, antes da fama, jogar pelo Sapão, pelo Mojimirim, aqui na nossa região, aqui. Limeira, Campinas, Americana, jogou aqui em Americana também o Rivaldo. E naquele tempo,
como dizem os saudosistas, já um olhava para o outro assim na arquibancada ou na cabine, vendo o Mojimirim jogar e vendo o Rivaldo jogar. Vi até um gol do Rivaldo lá no campo do Sapão, né, fazendo um gol que o Pelé tentou e não fez, lá do meio do campo. Acabou fazendo um gol num jogo daqueles que alguém filmou, entendeu? Então eu fico exatamente com essa dupla, Rivaldo e Ronaldo. Ó, chegou aquele momento bonito, o momento autoestima elevada, o cantinho da Série B com Luiz Ademar. Chega aí. Cantinho da Série B com Luiz Ademar. Amigos do Franguinho, o término da 33ª rodada da Série B, vale a pena a gente falar da zona de rebaixamento. Até porque no G4 continuam os mesmos. Vitória 64, Sport 59, Atlético Goianiense 59 e Juventude 56. São os mesmos. Mas o jogo de ontem, Ponte Preta e Ituano 0-0, encerrando a 33ª rodada, foi horroroso. E as duas equipes correm muito risco de rebaixamento. A Ponte Preta é a 16ª, primeira fora da zona do rebaixamento, com 35 pontos. 2 a mais só do Chapecoense, que é o 17º e está na zona do rebaixamento. O Ituano é o 14º com 36, 3 a menos da Chape. Entre o Ituano e a Ponte Preta tem o Sampaio com 36 também. Então Ituano, Sampaio e Ponte estão fora da zona do rebaixamento, mas ameaçadíssimos. A Chape com 33 está na zona do rebaixamento, situação desesperadora. Tombense com 31 e Londrina e ABC com 26 e 20 respectivamente, praticamente caindo. Semana que vem eu volto, porque daí sim vai ter mudança no G4. Aguardem. A última volta do ponteiro. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, então, projetar esse Campeonato Brasileiro. Hoje começa mais uma rodada, nessa quarta-feira, e tá emocionante o Campeonato Brasileiro. Do meio para baixo, né? Do meio para baixo tem assim, ó, assim de campeão brasileiro, tem campeão de Libertadores, campeão mundial, todos brigando para fugir da zona de rebaixamento. Se a Quartarolo, o senhor, quando vai assistir, o senhor olha agora assim, vou ver o Botafogo que vai ser campeão. Não, eu quero ver o time que vai ser rebaixado. Como é que tá a sua escolha para assistir? Não, eu acho que tem 19 times brigando. O Botafogo já é o campeão brasileiro, na minha opinião. Venho falando isso há muito tempo, é difícil tirar isso. O Botafogo só perde se fizer muita bobagem. A briga lá em cima vai ser muito legal até o fim. O Palmeiras voltou para o campeonato, era esperado, oscilou e está voltando. Hoje tem o São Paulo pela frente, né? E depois de muito tempo, a CBF fez o favor para o Abel Ferreira de escalar novamente num jogo do Palmeiras o Rafael Claus, que é o novo amigo de infância do Abel Ferreira, que diz que ele é o melhor árbitro que ele já viu na vida, né? Então, acho que não vai ter cartão amarelo para ele, né? Sei lá, vai tomar um vinho depois, aquela coisa, um vinho verde. Mas o Palmeiras, eu acho que vai estar entre os 4 primeiros. O Flamengo, com o Tite, tirou a cabeça da água e parece que está tentando importunar o Botafogo, mas não vai conseguir. O Bragantino é um time que vai se classificar, para mim, entre os primeiros para ir para a fase de grupos da Libertadores diretamente. O São Paulo já está lá pela Copa do Brasil. E lá embaixo está um sofrimento, meu Deus. A briga vai ser lá embaixo. Eu acho que o Botafogo é o campeão, o Bragantino vai classificar, São Paulo está classificado, o Flamengo vai classificar, o Palmeiras vai classificar, e a briga é lá embaixo. E como tem coisa que só acontece com o Botafogo do nosso Lito e do nosso Toné, o Botafogo está esperneando porque não vai jogar hoje. Teve um jogo adiado por causa da final da Sul-Americana. Por causa da falta de energia lá no apagão. Ele ia jogar hoje. Por causa da falta de energia. E a energia era no estádio. A Light comprovou que o problema não era de fora para dentro, né? Era de dentro para fora. Né? Ou seja, tem coisa que só acontece com o Botafogo. Aí que eu acho que o Botafogo está errando. Ele está dando desculpas de coisas que não tem nada a ver. A CBF é horrível, mas não sejamos maniqueístas. O que fazer quando não tem luz para ter jogo? Adiar o jogo, ou pelo menos o que falta. Quando jogar? Provavelmente no dia seguinte. Jogou no dia seguinte. Você discute se foi sem público, então tem que ressarcir quem pagou ingresso. Tudo certo. Ok. O que a CBF faz? Adia o jogo da terça-feira para dar aquele prazo legal. Mas a gente queria jogar porque o Fortaleza vai jogar com time reserva. Gente, aí é querer se aproveitar de uma atitude, sabe? Desportivamente não é legal, Botafogo. Para de arranjar desculpa, fica quieto, cala a boca. Não é para você não, Toné, é para o Botafogo. Cala a boca e acende a luz, né? É boa ideia. Não,
Aí é que a gente vê a solidariedade que reina entre os clubes brasileiros, e o Quartarolo já falou muito bem também em outras ocasiões, por que a gente não vai ter Liga, não vai ter Libra, não vai ter nada disso, porque em qualquer campeonato europeu os clubes acatariam, e é uma preocupação nacional. Você está vendo um time brasileiro decidindo uma competição internacional, então é prestígio. No caso da Libertadores, né, que é outro caso, não a Sul-Americana, mas é inclusive uma vaga a mais que pode se abrir, então tem esse lado de interesse também, mas enfim, aqui é cada um por si e Deus por todos. E eu concordo com o que o Alê falou, nós entramos numa fase do brasileiro que eu fico mais ansioso para ver, por exemplo, o Corinthians e Santos do que o São Paulo e Palmeiras. Ainda que o São Paulo tenha alguma chance matemática, ainda não tenha se livrado totalmente. E quanto a esse jogo, esse clássico, né, tem um detalhe: a torcida do Palmeiras ultimamente não tem boas lembranças de embates com o São Paulo. Ainda que o árbitro seja amigo, é bom a turma botar as barbas de molho, especialmente porque, tudo bem, ganhou do Coritiba, mas fora isso não tem feito muita coisa nos últimos jogos, não. Eu venho falando, assim como o Quartarolo e com, acho que milhões de brasileiros, né, que o Botafogo só não será campeão, né, se ele realmente, né, se quebrar o ônibus, entendeu? Porque aí não chega nos jogos e tal, e não tem jogo e perde os pontos. Mas eu vou ficar de olho, e todos nós ficaremos, mas eu especialmente no jogo do Bragantino hoje. O Bragantino recebe o Atlético Mineiro, portanto, um jogo em Bragança Paulista. O Bragantino é o vice-líder, e se somar 3 pontos, eu acho que vai bater um bom desespero lá pelos lados da Estrela Solitária. Claro, o Botafogo terá esse jogo a menos contra o Fortaleza e tal, né? Mas ele já está esperneando tanto, como disse o Quartarolo, que se o Bragantino ganhar hoje, mas o Bragantino não tem camisa, mas olha a campanha que o Bragantino está fazendo, né? Com RB ou sem RB, você fique à vontade para definir. Eu prefiro chamá-lo de Bragantino, assim que eu conheci o Massa Bruta desde os anos 60, né? Está tendo essa injeção econômico-financeira, claro, o futebol hoje é isso, mas o Bragantino está aí. Se ganhar do Atlético Mineiro hoje, como é que vai ficar a cabeça do torcedor do Botafogo e da comissão técnica e dos jogadores do Botafogo? De olho nesse jogo hoje. Seria uma ótima pressãozinha, né? Até para dar uma graça no campeonato, né? Porque a gente tá esperando o Botafogo ser campeão. É isso que todo mundo tá esperando. O que tá todo mundo esperando é a nossa despedida, né? Que já bateu aqui os 25 minutos, os 20 minutos aqui. A produção já está na minha orelha. Tem que encerrar, tem que encerrar. Ó, amigos, muito obrigado pela participação mais uma vez no Franguinho. A gente volta na sexta-feira. Convidar a todos que chegaram até o final desse vídeo para se inscrever aqui no Franguinho, compartilhar esse link com mais pessoas, comentar, curtir, diga o que você achou. Seu Quartarolo falou alguma coisa que você discorda? Duvido muito, mas se você quiser bater esse papo, comenta. O Amalfi, com certeza, você discorda de muita coisa, então você comenta. O Jota é impossível discordar. O Gini é de vez em quando, de vez em quando. Então participe bastante para a gente entender o que a gente está falando também, para você participar, você dividir esse franguinho servido. O Gini é o nosso contraponto ali. É o contraponto. Ele que acalma. Ele e o Jota. Mineiramente em cima do muro. Mas é que ele usa uma iluminação do mal. Ele aquietam o jogo. Tamo junto, Gini. Tamo junto, Gini. Ele usa aquela iluminação do mal de filme, sabe? Metade na sombra e metade no claro. Tá vendo ali a iluminação? Beijo para vocês todos aí. Um abraço a todos. Até sexta-feira que a gente volta. Tchau, tchau. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.